Olá, paz do Senhor. Eu vim aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus para sua vida e que você possa ser muito, muito abençoado. A palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 32, que fala a respeito da segunda multiplicação dos pães. Fala assim: Então Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste lugar deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7 e alguns peixinhos, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os mandou para casa, entrou no barco e atravessou para a região de Magadã. Aqui nós vemos a segunda multiplicação dos peixes. Eles estavam ali no deserto, ouvindo a pregação de Jesus, e num certo momento, após 3 dias, o alimento acabou. Não tinha mais alimento para todos que estavam ali. E quando eu estava lendo essa palavra, Deus falou no meu coração: quantos desertos nós já passamos? Quantos desertos, nós já nos deparamos na nossa vida, a ponto de olhar e falar assim: poxa, não tem mais de onde tirar, não tem mais como ter recurso. E o engraçado é que os discípulos já haviam participado da primeira multiplicação, E ali eles perguntaram para Jesus: onde conseguiríamos comida suficiente? Peraí, como assim? Os discípulos já tinham visto Jesus multiplicar os pães. Então, por que ali, novamente, eles indagaram, perguntando como vamos conseguir? Às vezes é assim, às vezes não é assim na nossa vida também. Quantos desertos Deus já te livrou, Jesus já te fez passar por vários desertos, e quando chega um deserto novo, você fica assim: meu Deus, como é que vai ser? Você se desespera, você acha que não tem jeito. E aqui Jesus falou assim: eu não posso dispersar esse povo com fome, porque eles vão cair de fome no meio do caminho, sabe? Jesus, ele não vai te dispensar do deserto para que você pereça no meio do caminho. Jesus, ele vai ser a sua provisão. E ali, às vezes, nós somos como os discípulos. Nós já vimos Deus multiplicar, já nos deparamos com vários desertos, já fomos livrados de vários desertos, e quando chega um novo deserto, a gente fica assim: como vai ser? Sendo que Jesus, ele é o mesmo. Sendo que Deus, ele não muda. Ele continua e sempre será um Deus poderoso. Um Deus que provê para aqueles que o buscam. Então Jesus falou comigo assim, hoje, pela manhã: quantos já passaram pelo deserto comigo e agora estão questionando ou se perguntando: como vamos fazer? Pare de perguntar como vai fazer. E entregue nas mãos de Jesus. Olhe para Jesus, se lembre de Jesus e o que ele pode fazer. Se a sua despensa está vazia, você olha para essa despensa agora e fala assim: Jesus está comigo nesse deserto, e ele vai fazer multiplicar o pouquinho que tem ou aquilo que não tem. Porque os discípulos tinham alguns pães e alguns peixes, mas a multidão já não tinha mais nada. Então, mesmo que você não tenha mais nada, você vai lembrar de quantos desertos Jesus já fez você passar, e você vai declarar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a despensa da sua casa. Haverá multiplicação neste lugar, ao ponto que irá sobrar. Sobrou 7 cestos. Milhares e milhares de homens
foram alimentados, milhares e milhares de mulheres e crianças foram alimentadas e ainda sobrou. E é isso que Deus, nesse momento, através dessa palavra, está falando para você, pai que está desempregado, mãe que cuida dos seus filhos sozinha e já não sabe da onde tirar. Jesus vai fazer multiplicar ao ponto de sobrar. Sabe por quê? Porque Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Nós é que esquecemos daquilo que Jesus é capaz de fazer. Nós é que esquecemos que Jesus está ao nosso lado e que Ele pode fazer multiplicar. Mas através dessa mensagem, Jesus está te dizendo: ei, eu estou nesse deserto com você e eu vou fazer multiplicar ao ponto que irá sobrar e você não perecerá no meio do caminho. Estou falando aqui fisicamente, né? Alimentos diários que nós precisamos, né? Uma comida, Deus vai fazer. Mas espiritualmente falando também, Deus também falou comigo que Ele vai fazer multiplicar dons espirituais. Ele vai fazer multiplicar ousadia, coragem, força. E você vai declarar a palavra de Deus a ponto de multiplicar vidas salvas para o reino do Senhor. Não é só fisicamente que Deus quer nos alimentar, espiritualmente também. E nós seremos como Jesus. Nós iremos olhar para situações e vidas que irão chegar até a gente, precisando de uma saída, e nós iremos falar para essas pessoas: você não irá ser dispensado de mãos vazias. Deus vai te abençoar e você vai falar a palavra de salvação e você vai anunciar as boas novas do Senhor, porque Deus nos deu essa autoridade. Somos filhos do Pai, do Deus Todo-Poderoso, e Ele não quer que a gente tenha a palavra dele somente para nós mesmos. Ele quer fazer multiplicar através de nós, para que haja vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Então, neste momento, Deus está falando: eu vou fazer multiplicar a minha palavra, para que haja cura, para que vidas que estão passando no meio do deserto sejam alimentadas. E essas vidas irá multiplicar outras e outras, para a honra e glória de Deus. Porque o meu Deus, o nosso Deus, oh aleluia, oh Jesus Cristo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ora canto, ira, lamaia, canto, comravasi, adria, la canto. Oh Espírito Santo de Deus, Ele está ao nosso lado. Se você tem buscado ao Senhor, ela canto e ela, Ele vai fazer multiplicar. Se você tem buscado ao Senhor, Ele vai fazer a sua vida transbordar, até que a multidão que está à sua volta seja alimentada, saciada, ao ponto de sobrar. Aleluia. Esse é o Deus vivo e poderoso. É esse Deus que quer cuidar de você. Ora, Maia, canto. É esse Deus que quer cuidar de mim e de você. Oh, aleluia. Ele quer multiplicar aquilo que está faltando para você. Aquele povo precisava de alimento e Deus nos alimentou. Mas eu não sei o que você está precisando, mas eu profetizo em nome de Jesus que vai haver multiplicação para a honra e glória do Senhor, para que todos vejam quem é Jesus e o que Ele pode fazer. Os discípulos ainda não tinham dimensão do poder de Jesus Cristo, mas que a partir dessa palavra você comece a entender que Jesus, Ele é o enviado de Deus, aquele que pode todas as coisas. Aquilo que você fala assim, não tem saída, é impossível, Jesus pode. Ele pode. Só basta que você confie nele. Ele vai te perguntar.
Ele vai te perguntar hoje o que você tem, como ele perguntou para os discípulos. Quem repartiu depois e foi distribuindo foi os discípulos, aqueles que achou que era pouquinho, sabe? Então, Deus está te perguntando hoje o que você tem. O que você tem aí? O que nós temos aqui? E você vai falar o que tem. Os discípulos responderam. Quantos pães você tem? 7 pães e alguns peixinhos. Os discípulos responderam: 7 pães e alguns peixinhos. O que você tem? Deus está te perguntando hoje o que você tem. E é isso que você tem, que eu vou fazer. Deus está falando para você que Ele vai fazer você repartir com outras pessoas, porque Jesus Cristo vai fazer a multiplicação com aquilo que você tem na sua mão. Pode ser pouco, muito pouquinho, mas no reino de Deus esse pouco se torna muito, porque Deus, Ele é fiel e poderoso para fazer tudo e todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, como Ele tem abençoado a minha. Se entregue aos caminhos de Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus tire todas as barreiras que estão tentando te impedir de contemplar a multiplicação que só Jesus pode fazer. Um beijo, fiquem com Deus.